Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e no nosso curso vamos estudar os atos infracionais e as medidas socioeducativas impostas aos adolescentes em conflito com a lei. Em nossa aula de hoje, vamos examinar o ato infracional. Dessa forma, estudaremos a previsão legal, o perfil dos adolescentes em conflito com a lei, as espécies de atos infracionais e a inimputabilidade. Então vamos lá. O ato infracional está previsto no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, todos os atos infracionais praticados por adolescentes são equiparados aos crimes tipificados no Código Penal e nas leis extravagantes, bem como na Lei de Contravenções Penais. É importante ainda destacar que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas no ECA. Meus amigos, a conduta delituosa do adolescente será denominada de ato infracional. A autoridade competente para aplicar as medidas socioeducativas é o juiz da Vara de Infância e da Juventude. É importante que a gente tenha noção também do perfil desses adolescentes. Podemos citar a questão econômica, levando-se em consideração as diferenças sociais de classes na sociedade, a qual acaba excluindo e negando os direitos dos adolescentes. Devem ser observadas as situações socioeconômicas, a escolaridade e a formação profissional, uma vez que tem influência no meio em que vivem. Muitos estudos confirmam que a relação direta entre pobreza e a criminalidade tem um estreito vínculo entre a desestrutura familiar e a criminalidade infanto-juvenil. Mas, meus amigos, há quem defenda que a criminalidade é fruto de uma sociedade consumista, pois quanto mais se consome, mais desperta a vontade das classes excluídas em também fazer parte desta sociedade de consumidores. Outro ponto que devemos destacar é o campo da educação. Diversos estudos apontam que a maior parte dos adolescentes em conflito com a lei tem um histórico de abandono ou de expulsão do ambiente escolar. Agora vamos avançar um pouco mais e tratarmos a seguir das espécies de ato infracional, que podem ser leve, grave e gravíssimo. Ora, quando um adolescente entre 12 e 18 anos de idade comete um ato infracional, são previstos pelo artigo 112 do ECA uma série de medidas socioeducativas a serem aplicadas de acordo com a gravidade. Os atos infracionais leves são aqueles correspondentes às infrações penais de menor potencial ofensivo. Os atos infracionais graves são aqueles correspondentes aos crimes de maior potencial ofensivo, os quais a pena mínima é superior a 1 ano e que são cometidos sem violência ou grave ameaça. Os atos infracionais gravíssimos são aqueles correspondentes aos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, os quais a pena mínima é superior a 1 ano. Agora, para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos tratar da inimputabilidade. Meus amigos, é importante que fique bem claro que o adolescente não comete crime e, consequentemente, a ele não pode ser imposta uma pena. A imputabilidade é a capacidade de livre autodeterminação, capacidade genérica de entender e querer. Na análise da imputabilidade, devemos analisar a maturidade e a sanidade. Maturidade se dá em função da idade do adolescente na data do cometimento do ato infracional. Sanidade também se verifica na data do cometimento do ato infracional, através do profissional da área médica e psicológica. O nosso curso, que se refere aos adolescentes, temos que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Meus amigos, essa legislação especial é exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, e em seu artigo 104 estabelece a inimputabilidade do menor de 18 anos. Mas cuidado, o próprio ECA deixa bem claro que o adolescente tem plena capacidade para lhe ser atribuído o ato infracional, desde que esteja configurado o injusto penal. Então, o adolescente que se envolver em ato infracional, após o devido processo legal, poderá ser aplicado algumas medidas socioeducativas que serão estudadas ao longo do nosso curso. Bom, e vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. E para a complementação do conhecimento de vocês, a minha sugestão é aquela: a leitura do material didático que se encontra em sua área do aluno. Bons estudos e um grande abraço.